hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Vivemos em uma era de promessas. Dizem que a vida extraordinária está ao alcance de um clique, de um pensamento positivo, de uma mudança de mentalidade, mas, para tantos, essa promessa só aoca, um ícone distante em meio à realidade de dias que se arrastam, de potenciais inexplorados, de uma sensação persistente de estar preso. Preso não por grades visíveis, mas por correntes invisíveis, correntes forjadas na própria arquitetura do nosso pensamento. Hoje, vamos desvendar essas algemas. Vamos olhar de frente para 3 erros fundamentais de pensamento crítico que nos mantêm cativos na terra da mediocridade. Não se trata de culpa, mas de reconhecimento, pois é no reconhecimento da nossa própria armadilha que reside a primeira centelha da libertação. Nietzsche, com sua perspicácia sombria, falou sobre a vontade de potência, a força vital que nos impulsiona a criar, a questionar, a superar. A mediocridade, em contraste, é a abdicação dessa vontade, é um adormecer silencioso, um acheitar do status quo intelectual e existencial como um cobertor quente, mas sufocante. É a fuga do desconforto do questionamento em prol da falsa segurança da conformidade. Quantas vezes nos encontramos aceitando verdades prontas, evitando o laborioso, mas essencial, exercício de duvidar? Quantas vezes trocamos a busca pela profundidade, pela facilidade da superficialidade? Esses são os erros que vamos dissecar. Prepare-se para uma jornada que pode ser desconfortável, mas que é, acima de tudo, essencial, pois a chave para uma ascensão, para uma vida mais autêntica e verdadeiramente significativa, reside na coragem de olhar para dentro e desmantelar as fundações do pensamento que nos mantém estagnados. A libertação começa com a clareza. O primeiro grande erro que nos acorrenta à mediocridade é a ilusão da certeza absoluta, é a ânsia desesperada por respostas definitivas, por verdades inabaláveis, disfarçada de pensamento crítico, mas a verdadeira crítica, a crítica socrática, abraça a dúvida. Ela não teme o não sei, pois sabe que é nesse espaço que a sabedoria começa a germinar. A rigidez mental, a recusa em considerar novas evidências, a teimosia em manter um curso mesmo quando os sinais apontam para o contrário, isso não é força, é fraqueza intelectual. Pense nos cientistas que, por décadas, se apegam a teorias ultrapassadas, ou líderes que se recusam a admitir um erro estratégico, mesmo diante do fracasso iminente. Eles estão presos em um abismo onde a verdade morre, sufocada pela necessidade de estar certo. Nosso cérebro, em sua busca por conforto, nos arma com o viés de confirmação. Ele nos faz procurar e valorizar informações que validam o que já acreditamos, enquanto ignoramos ou minimizamos aquilo que nos desafia. Essa falsa certeza é um espelho que nos mostra apenas o que queremos ver, escondendo nossas próprias falhas intelectuais. É uma manifestação da nossa sombra, como diria Jung, a parte de nós que negamos, a parte que não quer admitir que pode estar errada. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia mais fiel. Transforme-a em um exercício diário. Escolha uma crença sua, qualquer uma, e passe um dia questionando-a ativamente. Busque contra-argumentos. Procure evidências que a contradigam. Pergunte-se: o que me faria mudar de ideia? Essa prática ativa, esse exercício socrático diário, é o que realmente aprofunda o pensamento. A mente que busca a certeza absoluta é como um poço raso, cavado na areia movediça da opinião. A mente do verdadeiro pensador crítico, por outro lado, é um oceano profundo, e a cada maré de dúvida, ela não recua, mas se aprofunda ainda mais, descobrindo novas verdades em suas vastidões. A certeza nos paralisa, a dúvida nos liberta. O segundo erro, talvez ainda mais insidioso que o primeiro, é o narcisismo intelectual. É a doce e perigosa ilusão de que já possuímos todo o conhecimento necessário, que nossas opiniões são verdades absolutas e que qualquer desafio a elas é um ataque pessoal. Esse autoengano nos mantém presos em uma gaiola dourada, onde acreditamos estar no controle, mas na verdade, estamos cegos. Quantas vezes, em debates online ou em conversas acaloradas, a busca pela verdade é substituída pela ânsia de vencer a discussão. O ego floresce com a concordância e se retrai diante da crítica, mesmo que essa crítica seja construtiva e baseada em lógica sólida. Essa necessidade de validação externa, essa dependência da aprovação do grupo, é o que Foucault chamaria de uma forma de poder que nos molda e limita. A homofilia intelectual, a tendência de buscar apenas aqueles que pensam como nós, reforça essa bolha, garantindo que nossa visão de mundo permaneça
estreita e, consequentemente, medíocre. Para combater esse narcisismo, adote a regra do advogado do diabo consigo mesmo. Antes de defender fervorosamente uma ideia, reserve um tempo para argumentar contra ela. Tente encontrar as falhas, as contradições, as exceções. Essa prática de humildade intelectual, de se colocar no lugar do opositor, é a chave para o crescimento. É o que nos permite ver além do nosso próprio reflexo. O intelecto inflado pelo ego é como uma bolha de sabão, brilhante, atraente, mas efêmera e facilmente estourada pela menor rajada de realidade. Já o intelecto humilde, aquele que reconhece suas próprias limitações e está aberto ao aprendizado, é como uma raiz forte e profunda que se fixa na terra e extrai sustento do solo mais árido. É na humildade que encontramos a verdadeira força para pensar criticamente e transcender a mediocridade. O terceiro erro que nos aprisiona é a falácia da inação. É a tendência de ficar paralisado pela análise, pelo medo de dar o primeiro passo sem ter todas as respostas. Acreditamos que, ao esperar pelo momento perfeito, pela informação completa, estaremos protegidos. Mas a verdade é que esse momento perfeito raramente chega e a informação completa é uma miragem. Isso nos leva ao paradoxo da escolha e à paralisia por análise. Quantas oportunidades de crescimento, de mudança, de uma vida mais vibrante, foram perdidas porque esperamos indefinidamente? Esperamos a condição ideal, o plano infalível, a garantia de sucesso, mas a perfeição, nesse contexto, é a maior inimiga da ação. Ela nos convida a permanecer imóveis, seguros na inércia, enquanto a vida passa. Camus, ao falar sobre a condição humana e o absurdo, nos lembra da necessidade de revolta, não uma revolta violenta, mas uma revolta existencial. É a revolta contra a passividade, contra a aceitação do destino sem questionamento, a busca por uma certeza absoluta que discutimos no primeiro erro alimenta diretamente essa paralisia. Se não temos certeza total, então é melhor não fazer nada. Essa lógica nos condena à mediocridade. Para quebrar essa corrente, adote o princípio da ação mínima viável. Pense nas startups que lançam um produto básico para testar o mercado, aprendem com o feedback e iteram. Comece com o que você tem. Dê um passo pequeno, mas firme. Teste sua ideia. Aprenda com o resultado. Ajuste o curso. O risco calculado é o motor que nos impulsiona para fora da mediocridade. Aquele que espera a brisa perfeita para içar as velas para navegar jamais sairá do porto. O verdadeiro navegante, o pensador crítico, içará as velas com o vento que tem. Ele não espera as condições ideais. Ele age com o que lhe é dado, ajustando seu curso conforme avança, aprendendo com cada correnteza e cada rajada de vento. A ação, mesmo imperfeita, é sempre superior à inação perfeita. Esses três erros de pensamento crítico não operam isoladamente. Eles se entrelaçam, se alimentam mutuamente, formando um ciclo vicioso que nos mantém firmemente ancorados na mediocridade. A ilusão da certeza absoluta nos impede de questionar, o que alimenta o narcisismo intelectual, pois se acreditamos que já sabemos tudo, não há necessidade de ouvir os outros. E esse narcisismo, por sua vez, nos paralisando diante do medo de admitir nossas falhas, nos empurra para a inação, onde esperamos o momento perfeito que nunca chega. No cerne dessa armadilha está o medo de errar, de parecer tolo, de perder o controle sobre a narrativa da nossa própria vida. É a sombra junguiana, a parte de nós que reprimimos, que teme o confronto com a realidade nua e crua. Essa sombra nos sussurra que é mais seguro permanecer no conhecido, mesmo que esse conhecido seja insatisfatório. E é justamente essa fuga do confronto que nos afasta de uma vida com propósito. Sem o questionamento profundo, sem a ação deliberada, nossa existência se torna superficial. A busca por significado, essa ânsia intrinsecamente humana, é sufocada pela repetição de padrões que nos mantém presos. Conheci alguém que, ao reconhecer esses padrões em si mesmo, percebeu o quanto havia adiado decisões cruciais, desde escolhas de carreira até relacionamentos. A simples decisão de agir, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com a imperfeição inerente a qualquer ação humana, abriu um leque de novas possibilidades. Aquele medo paralisante deu lugar a uma energia renovada. Nietzsche falava sobre a necessidade de superar o ego, que se apega a crenças confortáveis e inações seguras. Ele nos chamava para um eu mais forte, mais questionador, que abraça o desafio e a própria vontade de potência. Essa superação é a dança mais difícil, mas é também a que nos liberta para uma existência verdadeiramente extraordinária. Chegamos ao ponto crucial. Recapitulamos os três erros que nos mantêm presos à mediocridade: a ânsia pela certeza absoluta, o narcisismo intelectual e a paralisia pela inação. Mas a filosofia não é apenas um exercício de diagnóstico. É, acima de tudo, um chamado à ação, uma ferramenta para a transformação. A superação desses erros é não apenas possível, mas é o caminho para forjar uma mente verdadeiramente extraordinária. Lembremos da dúvida, não como um estado de conforto
confusão, mas como a ferramenta afiada de Descartes, sexto empírico, que nos permite desbastar o supérfluo para encontrar o essencial. Cultivemos a humildade intelectual de Sócrates, reconhecendo que a verdadeira sabedoria começa com a admissão de nossa própria ignorância, e abracemos a ação consciente dos estoicos e de Camus, entendendo que a vida se constrói no ato de fazer, mesmo diante da incerteza e do absurdo. Essa é a essência da mentalidade de crescimento. Vista sob uma lente filosófica, erros e desafios não são sentenças de fracasso, mas degraus. Cada falha é uma lição, cada obstáculo, uma oportunidade para fortalecer nosso intelecto e nosso caráter. A disciplina intelectual é a prática diária que nos permite internalizar esses princípios. Leia ativamente, não apenas consuma informação. Debata ideias com respeito, buscando entender, não apenas vencer. Busque ativamente perspectivas diversas, aquelas que desafiam sua visão de mundo. Reflita sobre suas decisões, pequenas ou grandes. Agora, o convite: olhe para dentro de si. Identifique o M desses 3 erros que mais ressoam em sua vida agora. Nesta semana, comprometa-se a dar um passo deliberado para combatê-lo. Talvez seja questionar uma crença pessoal, talvez seja argumentar contra sua própria opinião, ou talvez seja dar um pequeno passo em direção a uma ação que você tem adiado. Compartilhe sua jornada nos comentários. Sua experiência pode ser a centelha para alguém que ainda se encontra na escuridão. Quebrar as correntes é um ato individual, mas a jornada é coletiva. Chegamos ao fim desta exploração, mas este é apenas o começo da sua jornada. Os 3 erros de pensamento crítico que desvendamos: a ilusão da certeza absoluta, o narcisismo intelectual e a falácia da inação são, de fato, armadilhas comuns. Mas, como vimos, não são intransponíveis. Com as ferramentas da filosofia, com a disciplina do questionamento e com a coragem de olhar para dentro, é possível romper essas correntes. Nietzsche nos legou a ideia do Übermensch, o super-homem, mas esqueça a conotação de superioridade física ou intelectual sobre os outros. O verdadeiro Übermensch nietzschiano é aquele que supera a si mesmo, é aquele que transcende suas próprias limitações, que se liberta da mediocridade que a sociedade e o próprio ego tentam impor. É a força de vontade que se volta para dentro, que se questiona e se reconstrói constantemente. Abrace essa jornada contínua. O pensamento crítico não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser trilhado. Cada pergunta que você faz, cada suposição que você desafia, cada ação que você toma, mesmo imperfeita, é um passo em direção a uma mente mais extraordinária e uma vida mais autêntica. A estagnação é a morte lenta do espírito, o questionamento é a pulsação da vida. Aplicar esses princípios não é apenas uma forma de evitar a mediocridade, é, fundamentalmente, o caminho para encontrar um significado mais profundo em sua existência. É a busca pela verdade, pela sabedoria, pela autoconsciência que nos distingue e nos eleva. Se esta conversa ressoou em você, se você sente o chamado para ir além do superficial, para pensar de forma mais profunda e viver de forma mais autêntica, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, continuaremos a desvendar as complexidades da mente humana, a desafiar o status quo e a buscar a sabedoria que reside além das respostas fáceis. A jornada para o extraordinário começa agora.